Hoje não dirijo nem bicicleta, nem me dirijo. Em alguns lugares eu preciso de alguém que me dirija também. Por quê? Porque eu estou com um problema de visão que não tem cura. Na verdade, é um palavrão, se chama retinopatia degenerativa. Nossa. Só por aí ver o que é. Espero que nenhum de vocês tenha qualquer dia que conviver com ela, que para nossa profissão é a pior coisa do mundo. É curioso porque falar assim, eu não tenho visão, mas você é como a gente já conversou em outra ocasião, você é um intelectual de visão, um escritor de visão, né? Parece uma ironia, como aconteceu com Borges, por exemplo, de ele chegar um momento em que tudo aquilo que ele gostava mais de ver na vida, que eram livros, ele não podia ver, né? Tu te consideras mais poeta ou mais ficcionista, ou existe muito do poeta no ficcionista? Obviamente eu comecei escrevendo poemas, que eu acho que quase como todo mundo, né? Só que em algum momento, o meu primeiro livro, por exemplo, era uma cópia do Mário Quintana, como eu já falei. Quando eu descobri que que no mundo existia outro tipo de poesia que não era só feita pelo Mário Quintana, eu achei que estava na hora de eu começar a ler outro tipo de poeta, né? E aí, só que eu acho que eu exagerei, eu comecei a ler muita poesia. E eu não consegui nunca mais escrever um verso, porque eu sempre acho que eu vou escrever, que tudo aquilo que eu escrevo de poesia, alguém já escreveu. O que eu busco sempre é a justeza da palavra, na verdade, mais do que uma história, né? Na verdade, eu pouco me importo com as histórias, assim, né? É um processo que, às vezes, até algumas pessoas não compreendem quando eu falo isso. Mas o que me importa mesmo na literatura é a linguagem mesmo, né? É a musicalidade que a palavra me dá, né? Eu acho que para escrever poesia tem que ser muito bom poeta. Tem que ser poeta demais, assim. E eu não consigo, realmente. Nunca mais consegui escrever um verso. Mas não te parece, ainda em cima disso, que os temas com que um escritor, seja poeta, seja teatrólogo, seja contista ou romancista, trabalha, os temas são restritos, são uns poucos. A maneira do escritor tratá-los é que o diferencia, claro, e o marca. Então, no teu caso, mesmo tendo devorado o que há de mais representativo na poesia, não só do Brasil, mas do mundo, ainda teria como realizar uma obra que fosse um reflexo de tudo isso, mas fosse muito Fábio Brigman? Na poesia, não. Mas aquilo que eu aprendi, aquilo que eu gosto muito na arte poética, eu aplico na prosa, sabe? Eu coloco a sonoridade, a musicalidade da palavra, eu incluo na prosa, né? Porque eu acho que da escrita o ponto mais alto é a poesia. A poesia está acima de tudo, né? Eu fiquei impressionado quando eu vi televisão pela primeira vez, que foi a primeira imagem que eu vi foi do Homem na Lua. Então a primeira pergunta que eu fiz para minha avó, falei assim, o que são esses sujeitos aí dela? Ela disse, não, são os homens que estão chegando à Lua. E eu corri para fora e olhei a Lua e não vi os homens, entende? Achei que a minha avó estava mentindo para mim. E eu achei que se a minha avó mentia, eu podia mentir também, né? Então para ti... Foi tudo muito tarde para mim. Eu não tive, como a maioria dos escritores, a minha casa tinha muito livro, como no teu caso, né? Eu nunca tive livro dentro de casa, né? Foi uma coisa muito tardia. Assim. Sim, mas então nesse caso, para ti, escrever é uma mentira que se torna verdade? Como o Picasso fala em relação à arte, exatamente isso. Eu estava preso certa madrugada. Me colocam num jipe com 2 policiais fardados e armados, me levam até a cabeceira da ponte, ora os 2 em silêncio, ora falando como se não tivesse ninguém ali dentro do jipe. Quando chego na cabeceira da ponte, do lado da ilha, um vira para o outro e diz o seguinte: qual seria o impacto de um corpo jogado no mar? E outro, com uma frieza que 30 e poucos anos passados eu não consigo manter, disse o seguinte: só jogando. Eu escrevi um livro que é o Fabulário dos Ilustres Desconhecidos, cujo mote principal é uma tela do Paul Gauguin, que
ele escreveu na própria tela, né? Que somos de onde viemos para onde vamos, né? Algumas pessoas tentam responder isso e inventam respostas, porque na verdade eu acredito que isso não tenha como responder, né? Eu acho que a tarefa do ser humano na vida é inventar respostas para essas questões básicas que o Gauguin colocou. Como é que você encara isso? Você acha o quê? O que você pensa da morte, da vida? Por que nós estamos aqui nesse carro, por exemplo, né? Francamente, é uma pergunta tão complexa que nós levaríamos dias discutindo e não chegaríamos a uma conclusão. Sim. Né? Só a terceira parte para mim é fácil, porque eu acho que nós vamos acabar, depois de mortos, servindo para que aves, plantas, etc., cresçam porque não acreditam em outra vida. Eu sou inteiramente descrente, embora uma palavra árabe mexa com as minhas certezas. Maktub, quer dizer, está escrito. Significa que aquilo que tem que acontecer na nossa vida acontece. Biguaçu existe mesmo ou é só uma ficção? Não sei. Não procurei Biguaçu para a minha ficção. Biguaçu me procurou. É uma Biguaçu ao mesmo tempo mítica e real. Pensando bem, ao contrário de escritores que inventaram comunidades para as suas necessidades ficcionais, eu adaptei uma já existente. Todos os meus livros e a maioria dos meus personagens ou moram ou remetem a Biguaçu.